Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e quero deixar aqui, meus queridos, mais um vídeo para que nós possamos aprender mais e mais da graça de Deus. Eu considero que cada vídeo é mais conhecimento que nós obtemos, cada vídeo é mais conhecimento que nós trazemos para dentro de nós. Por quê? Quando se fala de graça de Deus, nós não brincamos de fazer uma leitura responsiva da palavra de Deus. Quando se trata de graça, nós não tentamos ludibriar ou nós não tentamos manipular as pessoas fazendo uma teologia barata, fazendo uma interpretação da nossa própria mente. Meus queridos, veja bem, se você cansou de ficar no sistema onde a gente perdia 1h30, 1h40, em alguns casos até 2 horas dentro de um templo religioso, e às vezes a gente ficava ali, mas a gente não aprendia nada da palavra de Deus. A gente ficava pulando, gritando, dando sapateio no ar, a gente ficava dando pirueta, a gente ficava preso a um sistema, mas que a gente não tinha oportunidade de aprender a palavra de Deus. Então, se você cansou disso, se cansou disso, e agora você está disposto a estudar a palavra com os ensinadores da graça, então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Esquece 1h30, 2 horas que você ficava dentro de um templo onde só quem falava era o pastor e você não tinha oportunidade de estudar a palavra. Agora você tem. Então fique com este vídeo até o final, porque eu vou tratar hoje do o capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu vou tentar aqui fazer vamos dizer, fazer um estudo onde você possa entender e compreender a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Preste atenção que eu vou discorrer. Eu vou aqui tentar explicar os detalhes da palavra de Deus. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 15, aonde se trata da ressurreição e a transformação de um corpo, do corpo. Você vai entender isso aqui. Eu não sei o tamanho do vídeo que vai ficar, mas se você ficar até o final, eu te prometo que você vai sair mais enriquecido da palavra de Deus. Veja bem, meus queridos, nos capítulos 12, 13 e 14 desse livro de Coríntios, Paulo abordou a ordem nas reuniões e a ética cristã original. Agora, ele vai refutar os 25% dos alunos ali da escola de Corinto que estavam sendo contaminados, é isso mesmo, contaminados pelo ceticismo filosófico que havia ali em Corinto. Então, Paulo fazendo isso, ele estava fazendo isso e acreditando que o Deus, Jesus, né? Preste bem atenção. Paulo, nessa carta, principalmente nesse capítulo, Paulo ele vai refutar 25% dos alunos da escola de Corinto que estavam sendo contaminados pelo ceticismo filosófico,
acreditando que o Deus, Jesus, ele era fraco por haver morrido e dificilmente teria voltado a viver. Esse era o grau de deserção de muitos alunos ali daquela escola de Corinto. Então, isso aqui, meus queridos, é de embranquecer os cabelos dos professores daquela época ali. Então, o que estava acontecendo ali quando Paulo chega? Então, os gregos, por exemplo, eles acreditavam na imortalidade da alma, porém, a ideia de vida eterna, o reino, era de difícil assimilação. É disso que se trata o capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, preste atenção como que Paulo começa a sua palavra ou o seu ensino. Paulo afirma: fraternidade ou irmãos de Corinto, eu quero lembrar vocês sobre o anúncio da verdade que lhe transmiti e que vocês receberam e pensam que continuem firmes. É através do que transmiti que vocês serão imortais, ou seja, terão vida eterna. Mas, para isso, Paulo dizia, vocês precisam acreditar, vocês precisam permanecer no que ensinei para vocês. Caso contrário, vocês serão cristãos. Vocês serão cristãos só em nome. Os ensinos que transmiti a vocês são os mesmos que recebi dos alunos do Senhor. Então, que o nosso mestre Cristo morreu pelos nossos erros, cumprindo-se o que está escrito na Bíblia. Então, que foi sepultado, o que estava escrito a respeito de Jesus? Que foi sepultado, não é? Ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo-se também as profecias da Bíblia. Então, ele apareceu a Pedro, depois aos 10 alunos mais próximos e, por fim, apareceu a mais de 500 irmãos e irmãs. Então, Paulo está falando de uma vez só, ou de uma só vez, sendo que a maioria desses alunos ainda estão vivos. E só alguns já morreram. Observe isso aqui, meus queridos. Depois apareceu a Tiago e então a Tomé. E a todos os que são hoje mestres. Tempo depois, apareceu também a mim, Paulo está dizendo, que sou por último, numa experiência dolorosa, como uma criança que nasce repentinamente do ventre morto do judaísmo, eu recebi vida lá do alto. Então nós observamos aqui o quê? Que essa aparição a Tiago, que era irmão, ou alguns consideram primos, não é, do Senhor, que era Tiago, ela é registrada também no segundo Hebreus, né, que tem esse livro lá, como revelou o próprio Jerônimo. Então, está registrado: come o teu pão agora, visto que o Filho do Homem ressuscitou dentre os mortos, porque Tiago havia jurado que não comeria pão até a hora em que visse Jesus ressuscitado dentre os mortos. Então Paulo, ele continua dizendo: o Senhor apareceu para mim, por último, portanto, eu sou o menor dos mestres enviados, e nem sequer eu mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, ou seja, a escola de Jesus. Entretanto, Paulo continua:
pela graça do Criador, eu tornei-me o que sou. E mesmo chegando por último, pela graça, eu tive uma missão maior que a de todos os outros professores, honrando assim a graça que recebi. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, nós temos o mesmo ensino. Paulo continua discorrendo. O ensino principal é a imortalidade e a ressurreição de Jesus. Mesmo assim, alguns de vocês estão dizendo que não há como ressuscitar dos mortos. Outros dizem que só Jesus é imortal. Ora, se isso fosse verdade, Paulo continua dizendo, nem Jesus teria sido ressuscitado. Se Cristo não estivesse vivo e com um novo corpo, nosso ensino, então, seria útil, como também tudo o que vocês aprenderam. Verdade ou mentira? Sim. Então, a revelação que Paulo traz aqui é o quê? Nisto até aqui onde nós lemos. Muitos gregos, meus queridos, acreditavam que a alma era imortal. Mas ganhar um novo corpo, mesmo que de nova matéria, seria um retrocesso espiritual. Por quê? Porque os gnósticos diziam que a matéria era má, diziam eles. E desapegar-se dela seria uma libertação. Vamos analisar uma coisa aqui. O grande problema está na diferença, pasme você, entre a imortalidade e ressurreição. Por quê? Porque imortalidade, ela refere-se a ser um espírito ou alma perambulando como cosmos. Mas a ressurreição é a promessa de sermos imortais com novos corpos, para viver no reino. Então nós podemos perceber que para alguns gregos era difícil aceitar a ressurreição, porque eles consideravam isso como uma recriação da humanidade. Percebemos uma coisa. Lembrem-se, irmãos queridos, que muitos hebreus, principalmente os saduceus, não acreditavam em esperança alguma depois do túmulo. Por quê? Porque, na verdade, como nós vimos na carta aos Romanos, toda a matéria, isso no capítulo 8, toda a matéria, ela geme na expectativa de se livrar das duas naturezas. Então, Pedro, ele vai dizer o mesmo de toda a fisiologia, ou seja, nós iremos nos livrar das duas naturezas relativas, não é? Então nós teremos um corpo, sim, mas um corpo uno. O que é isso? Uma fisiologia unificada. É isso que Paulo ele está revelando aqui
no capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, Paulo ele continua nos ensinando o quê? Isso é estudo, meus queridos. Isso não é pregação, isso é estudo. Então, nós observamos aqui que Paulo continua dizendo o quê? Paulo continua dizendo, mais do que isso, se Cristo não tivesse um corpo, então seríamos testemunhas falsas. É isso que ele está dizendo. Seríamos testemunhas falsas, pois afirmamos a vocês que vimos Jesus ressuscitado. Se os mortos não recebem um novo corpo, então Cristo também não recebeu. Paulo está dizendo isso aqui. E se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E ele continua. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, ou a fé de vocês. E os seus erros ainda não foram perdoados. Ora, a igreja evangélica, o Cristo ressuscitado, a igreja evangélica, os religiosos, os evangélicos, não acreditam que o Cristo ressuscitou. Por que não acreditam que Cristo ressuscitou? Porque eles ainda continuam pregando que as pessoas têm pecado. Principalmente os religiosos. Principalmente a religião evangélica. Então Paulo está dizendo, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé de vocês. E os seus erros, os seus pecados, ainda não foram perdoados. Mas não é justamente isso que a igreja evangélica, os religiosos, ensinam aos seus membros? Tem coerência? Essa matemática fecha? Claro que não. Estão enganando você, que está no sistema, que pertence a uma denominação evangélica. Paulo continua. Se assim fosse, todos os que morreram em Cristo estariam perdidos. Miseráveis seriam os cristãos se tudo se acabasse quando eles morressem. A verdade é que Jesus Cristo, ou Jesus Cristos, porque no hebraico não tem um J, né? 500 anos depois foi descoberto, né? Ou foi acrescido J. É Jesus Cristo. Então, Paulo diz, a verdade é que Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, venceu a morte e foi o primeiro a conseguir isso. Por quê? Se a morte veio através do primeiro Adão, a vida eterna virá ou viria através do segundo Adão, que seria Jesus, ou Jesus. Todos morreram em Adão, mas em Cristo todos podem viver. Cristo foi o primeiro. E quando ele voltasse, Paulo está dizendo, todos os cristãos verdadeiros viveriam. Ele viria para destruir o sistema religioso e político dos homens. Só então viria o fim e começaria o reino do Criador. E assim começará e ele reinaria. Começaria e ele reinaria. E todos os que escolheram o reino do mal ficariam debaixo dos seus pés. Pasme você, querido, que foi justamente na ressurreição que Jesus, a ressurreição de Jesus, que ele garantiu. Porque Paulo diz, só então viria o fim e começaria o reino do Criador, e ele reinaria, e todos que escolheram o reino do mal ficariam debaixo dos teus pés. Quando que a ressurreição de Jesus aconteceu? Não foi no primeiro século?
quando Jesus estava com 30 anos, 33 anos e meio, no primeiro século. Então isso aqui é uma garantia de que tudo isso aqui já aconteceu e nós já estamos vivendo no reino. Agora veja bem, meus queridos, tem uma coisa interessante que nós temos que aprender. Esses 1000 anos que a Bíblia fala seriam 1000 anos de transição, como a gente vê nos originais lá de Apocalipse, que ali não se tratava ou não haveria um arrebatamento físico em lugar algum, apenas um reino espiritual, um reino que não acabará jamais. Não é físico, não é literal. Então Paulo continua se expressando assim: o último poder a ser destruído é a morte. Toda a existência está debaixo dos pés de Cristo. Salmo 8, versículo 6. Ora, quando está escrito na Bíblia, tudo é todas as coisas. Então é óbvio que isso se refere a toda existência e não a ele próprio, a ele mesmo. Então quando ele fosse, no caso, que nós estamos no futuro da fala, quando ele fosse, não é? Quando ele fosse o rei, todos o veriam, o Criador em Jesus, como o autor da criação. Então, no ano 70, aconteceu isso. Foi no juízo que isso aqui aconteceu. Então, muitos gregos pagãos, e alguns de vocês, Paulo está dizendo, o batismo pelos mortos, Paulo está dizendo, muitos gregos pagãos fazem, e alguns de vocês também faziam, o batismo pelos mortos. Ora, se não existe ressurreição, então por que os pagãos batizam pelos mortos? Porque se os mortos absolutamente não ressuscitam, então para que batizar por eles? Agora observe a revelação, meus queridos, de tudo que Paulo está falando aqui. Então, nós podemos observar que é por conta de textos isolados como este que a igreja, chamada Igreja dos Mórmons, batizam em favor dos mortos. E é interessante, que é incrível, que um texto mal interpretado, ele causa uma comunidade de cristãos. O que esse texto mal interpretado, ele causa em uma comunidade de cristãos e religiosos, como os mórmons. Olha o que causa um texto mal interpretado. Paulo está, como supracitado aqui em cima, né? No original, ele está questionando a incoerência na prática pagã do batismo pelos mortos. Então, sem cultura, o entendimento, é impossível entender as cartas de Paulo. O que acontecia entre os gregos era que muitos pagãos, na época, se batizavam no lugar dos mortos. Para quê?
para que eles pudessem salvá-los. Agora imagina você. Isso é o que acontecia lá entre os gregos, não é? Eles se batizavam no lugar dos mortos para que aqueles que já tinham morrido pudessem se salvar. Do mesmo modo, meus queridos, preste muita atenção, do mesmo modo, alguns cristãos não despaganizados, você sabe o que é o cristão não despaganizado? Ainda realizavam essa prática em favor dos seus amigos e dos seus familiares também. E isso é que Paulo está tratando ali. Então, o que acontece? Quando essas pessoas morriam sem se batizar, então alguns deles praticavam isso. Então, Pedro, ele traz esse ensino também. Então, Pedro, ele traz esse ensino. Então, nós observamos que ou os cristãos ainda judaizados que pregavam a importância do ritual do batismo. Então, acontecia até que muitos cristãos, né, muitos cristãos, eles adiavam o rito do batismo até mesmo imediatamente antes da morte. Pensando eles que o batismo envolvia algum mérito místico no perdão dos pecados. Então isso era praticado entre os hereges, não é? Dos coríntios e até mesmo de uma classe lá chamada marcionitas, eles praticavam isso. O próprio Crisóstomo, Tertuliano, eles falavam sobre isso. Então, os livros contam que de tanto esperar para se batizar, alguns faleciam sem poder realizar o batismo. Então, nesse caso, Paulo continua, o que acontecia? Nesse caso, eles observavam, eles ocultavam um homem vivo debaixo da cama do falecido, ocultar, esconder. E ao se aproximarem, eles falavam com ele e indagavam se ele queria receber o batismo. Então, como o morto não respondia, o outro dava a resposta em seu lugar. E assim se batizavam o vivo pelo morto. É justamente o que a igreja evangélica faz. A igreja evangélica, batizando alguém na água, eles estão o quê? Neutralizando o batismo verdadeiro que é na morte de Cristo, Romanos 6. Então nós podemos observar, meus queridos, uma coisa muito importante e interessante. Paulo, ele continua na palavra e dizendo assim: ou porque nos expomos ao perigo o tempo todo. Se não existe vida eterna, eu enfrento a morte todos os dias. E faço isto por vocês. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso e que ganhei com isso. Ele diz: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar.
Entre vocês estão os que se dizem cristãos, mas que na verdade são agnósticos. E isso é uma vergonha. Ele diz: como podem crer, mas desconhecer o Criador? Alguns agnósticos ou céticos podem perguntar: como ressuscitam os mortos? Ou com que espécie de corpo virão? Insensatos! O que você semeia não nascerá, a não ser que morra? Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como trigo ou de qualquer outra. Mas o Criador deu um corpo conforme a sua vontade. E cada espécie de semente, ele deu um corpo apropriado. Nem toda matéria é igual. Os homens foram feitos de uma matéria diferente dos animais e também das aves e dos peixes. Existem corpos materiais, no entanto, o esplendor dos corpos de luz são maiores do que dos corpos materiais. Assim como o esplendor do sol é diferente do da lua e das estrelas. Até entre as estrelas há diferença de esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é enterrado como semente é perecível, mas ressuscitará imperecivelmente. Nós somos sepultados em trevas, Paulo diz, mas ressuscitaremos em luz. Nós somos sepultados em fraqueza, mas ressuscitaremos em poder. Nós somos sepultados em corpo material, mas ressuscitaremos em corpo espiritual. Tudo que há no mundo físico também há no mundo metafísico ou no mundo espiritual. Então, Paulo ele continua dizendo que da mesma forma que fomos uma imagem material, seremos então uma imagem imaterial. Então nós falamos, meus queridos, nós ensinamos que carne e sangue não pode participar e nem entender do reino de Deus, ou reino do Criador. Nada do que é material pode entrar no reino espiritual. Agora preste atenção, você, uma coisa interessante. Paulo ele continua dizendo assim: eis que lhes revelo um segredo ou um mistério. Nem todos vamos morrer, mas todos receberemos um novo corpo imaterial ou espiritual. Paulo diz: assim como na morte, fecharão os olhos e os abrirão num instante, já estarão todos com novos corpos espirituais. Esse é o mistério da morte. Essa ressurreição e transformação acontecerá no toque da última trombeta. Você vai entender a última trombeta. Ao tocar a última trombeta, os que morreram ganharão corpos imateriais. E nós, se, ou seja, que estivermos vivos, na vinda do Senhor para iniciar o reino, serão transformados. Aqui, Paulo estava aplicando isso ao juízo. Agora, presta atenção numa coisa muito importante. Num detalhe. Olha a revelação disso aqui. Para você entender. Veja, meus queridos, você precisa ter a mente espiritual para entender isso aqui que Paulo falou. Veja os termos para entender os originais disso aqui. Imortalidade, o que era imortalidade? Era desencarnar e continuar com o espírito vivo, mas sem corpo. Isso é imortalidade. Ressurreição, desencarnar e ganhar um novo corpo espiritual. Isso é ressurreição. Transformação material, que é a matéria com as duas naturezas, será transformada ou seria transformada em matéria de luz, quer dizer, unificada. Então, o que acontece?
O foco disso que Paulo está ensinando era que naquela geração que eles viviam, isso corrobora com o que Jesus ensinou. Naquela geração, Jesus iria voltar para iniciar o reino, mas a sua Bíblia não flexionou esse verbo. Às vezes você não tem capacidade para entender, porque isso aqui se trata de mundo espiritual. Então a sua Bíblia, ela não flexionou o verbo, e assim você pode ser induzido à má interpretação. Veja, preste bem atenção na flexão verbal, se estivermos. Olha bem a flexão verbal. Se estivermos. Primeiro, um condicional aqui. Se estivermos. Um verbo transitivo. Então, isso é uma flexão verbal. Se estivermos, Paulo diz, para que agora, 2 milênios depois, isso venha fazer sentido. Então, nem a parousia, ou a parousia, nem o harpazo, que parousia é uma coisa, harpazo é outra coisa. Então, nem a parousia, nem o harpazo, como rápido. Por quê? Parousia é presença. E a presença de Jesus na terra para julgar e reinar. Já harpazo nunca foi arrancar violentamente. Como enganam, é aqui que você tem que prestar atenção, os teólogos pentecostais. Mas sim, dominar por meio da força. Isso é que é o verbo verbal, o verbo flexível, se estivermos. Então, meus queridos, harpazo nunca foi arrancar violentamente, isso nos originais. Como enganam os teólogos, num arrebatamento físico que não existe na Bíblia. Então, mas é sim dominar por meio de força, isto é, reinar, julgar e batizar o mundo e a humanidade com fogo. Fogo é um dos 4 elementos deste primeiro mundo. E o material que representa a sua transformação para o segundo, que é o imaterial. Então, Paulo continua dizendo, tudo que é material será transformado em imatéria, e tudo que é mortal transmutará para a imortalidade. Então, meus queridos, preste atenção, a revelação da palavra, do jeito que está aqui, como revelado, não é? Arrebatamento, como foi feito o arrebatamento do joio, por exemplo, quando Jesus explica ali sobre o arrancar o joio, isto é, arrebatar o joio. Arrebatar o joio e arrebatar Jerusalém. Quando Jesus tratava de grande tribulação, ele estava falando de arrebatar o mundo inteiro, os cristãos do mundo inteiro, ou era um arrebatamento para Jerusalém? Era um arrebatamento para Jerusalém, a grande tribulação. Então Paulo continua, e é isso que aconteceu. Então, aonde está a confusão? A confusão que se dá aqui é por conta dos termos originais e seus sinônimos e o mal entendido sobre trombeta, sobre a trombeta. A única diferença entre transformação e ressurreição é meramente a presença de um corpo material. Quando vivos, a ausência da matéria. Quando mortos, quando vivos e a ausência da matéria, quando você morre. Então, meus queridos, não é um privilégio
é apenas a solução para os vivos durante a vinda do Cristo, que aconteceu no ano 70 no juízo. Então, que foi a manifestação do Filho do Homem, do jeito que fala Mateus 16, verso 27 e 28. Mas a igreja, ou alguns pentecostais, teólogos, eles não entendem isso aqui, porque isso aqui é para ser encarado no mundo espiritual. Então, essa passagem que Paulo está tratando, 1 Coríntios 15, ela faz um paralelo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ela origina outra confusão. Parece até brincadeira. Então, infelizmente, cresce o número também de católicos igrejados e desigrejados. Não sei se você sabia disso. O número de amilenistas, o que é consequência das sinagogas serem locais rituais. Mas sinagoga não era para ser lugar de ritual, era para ser a escola de Jesus. Era para ser um lugar onde se estuda a Bíblia. O meu maior sonho hoje, em graça, é ter um grupo de pessoas que a gente possa se encontrar num lugar só para estudar a Bíblia. Nada de ritual cerimonialístico. Meu sonho seria esse. Não seria não. Meu sonho é esse. Mas nós sabemos da dificuldade que é de montar, não é, um grupo que realmente tenha vontade de se reunir dessa forma. Agora presta atenção, meus queridos. Os templos evangélicos que existe hoje com o nome de igreja deveria ser um lugar específico para se estudar a Bíblia e não um lugar onde se faz muitas cerimônias. Então, o termo que Paulo usa no momento, na Bíblia que nós temos, no contexto original, é átomos. E o que isso significa? Ou seja, Paulo quis dizer que até as mínimas partículas serão transformadas, ou seriam transformadas no mínimo tempo. Então, nessa revelação que a palavra de Deus nos dá, que Paulo está ensinando, sobre a última trombeta, que lembra que ele fala da última trombeta? A trombeta soará. A última trombeta, não há como ter relação entre esta aqui. Por quê? Isto aqui, este capítulo, 1 Coríntios, escrito no ano 51 depois de Cristo. E a outra, de Apocalipse, entre 65 e 68, aproximadamente. Então, nem por revelação espiritual faria sentido você mostrar uma relação. Por quê? Porque Paulo não fala da sétima trombeta, mas sim da última, com base em quê? Que Paulo usa como base o quê? Qual é a fonte que Paulo usa? Ele usa o Taná, que era a primeira Bíblia. Taná, a primeira Bíblia. Paulo usa o Taná, no qual os profetas faziam uso da trombeta como ilustração para a escatologia. Então, após uma perícia cuidadosa do texto, você vai observar que nós temos como revelação a expressão última trombeta, cujo significado original, meus queridos, é a sétima vela, sétima trombeta, sétima vela, ou o sétimo dia, ou o sétimo milênio, ou o sábado do Senhor, que é o mesmo descanso. Então, quando se fala em última trombeta, se fala
no sentido literal, real, significado original. Pode ser a última vela, pode ser o 7º dia, pode ser o 7º milênio, pode ser o sábado, pode ser o descanso, pode ser o jardim do Éden, pode ser o reino ou o juízo final. Então, trombetas na primeira Bíblia ou no Tanar, lá na Velha Aliança, eram toques que representavam o cumprimento das profecias, o fim e o início de um novo ciclo. Meu querido, do juízo para cá, do ano 70, nós vivemos um novo ciclo, nós vivemos um novo céu e nova terra. Você entendeu agora, meu querido? Então, Paulo continua dizendo, já estamos terminando, Paulo continua, quando o material se tornar imaterial e o mortal se tornar imortal, então se cumprirá o que Isaías disse, em Isaías 25, versículo 8. A morte foi destruída para sempre. E também, meu querido, quando Paulo está dizendo isso aqui, ele diz que se cumpriu o que disse Oséias 13:14. Onde está a tua vitória, ó morte? Onde está, ó morte, o seu poder mortal? Então o pecado traz a morte e o conhecimento do que é errado, quer dizer, a Bíblia, a lei, o Velho Testamento, traz o pecado. Mas, graças ao Criador, graças ao nosso Criador, nós somos vencedores através do nosso Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo. Portanto, ele continua, portanto, meus irmãos, ou meus alunos, permaneçam firmes. Não pode abalar vocês, nada pode abalar vocês. Sejam sempre dedicados aos trabalhos das escolas de Jesus. Vocês sabem que todo trabalho para o Senhor tem valor, ou seja, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A tradução, Paulo está dizendo. Então, irmãos, sejam dedicados aos trabalhos da escola de Jesus, porque vocês sabem que todo trabalho para o Senhor tem valor. Agora eu vou terminar deixando uma coisa importante para você. A metanoia do Gênesis, capítulo 3 e 19, ela aconteceu num piscar de olhos, num instante. Todos fomos imortais, assim como o nosso Cristo é. Então, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 58, essa é a revelação que Paulo trouxe e para que nós pudéssemos entender. Nós já estamos em Cristo vivo. Quem está em Cristo, meu querido, não precisa se batizar na água, porque senão estaria anulando a graça de Cristo na vida das pessoas. Querido, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Continue dando seu like, não se esqueça, like, tá bom? E compartilhe a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos os irmãos em graça. Amém.